Para si que nos escuta através da rádio, que nos vê através do Hope Channel ou então que nos segue através das redes sociais, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Abrimos esta escola sempre da mesma forma, com um sumário, depois com algumas ideias às quais nós chamamos ponto por ponto e depois tentamos enquadrar tudo isso, digamos que numa fase mais prática da nossa vida, para que no nosso dia a dia possamos de alguma maneira corresponder àquilo que o Senhor Deus pede de cada um de nós. Tenho comigo o pastor Pedro Esteves, é habitual estar comigo neste programa, na Escola Bíblica, para conversarmos um pouco e estamos a conversar sobre a Epístola aos Gálatas, é o Evangelho aos Gálatas, foi assim que lhe chamamos, e por isso mesmo vamos começar pelo princípio, saber qual é o sumário de hoje. Na continuidade do estudo sobre o capítulo 3, hoje vamos ver que Paulo explora a ideia, que era uma ideia difícil de aceitar para muitos cristãos, especialmente aqueles que tinham origem judaica, mas esta ideia é que Abraão foi considerado justo, já ele não por causa de ter sido obediente, mas porque teve fé na promessa de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 3, é para o livro de Gálatas que nós iremos neste episódio. No capítulo 3, versículo 6, nós podemos ler esta passagem. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Pedro, como é que nós podemos de alguma forma entender esta expressão imputado como justiça? Será que Abraão foi obrigado a ser justo? Para entender este ponto, eu acho que primeiro, em lugar, temos que lembrar que os judeus, de forma global, naturalmente que mesmo os cristãos de origem judaica, que no fundo são aqueles com quem Paulo se confronta, com a sua influência, sobretudo, na mensagem que estava a ser transmitida na Galácia, nesta igreja. A ideia é de que, para estas pessoas, naturalmente, Abraão era ainda a referência, não é? O pai da sua fé, da sua origem, e, portanto, no fundo, Abraão funcionava como uma espécie de protótipo, de exemplo quase perfeito de como é que um verdadeiro crente devia agir e comportar-se, não é? Ora, a verdade é que muitos acreditavam neste tempo, e isso estava com certeza também presente dentro da igreja cristã, muitos acreditavam que Deus tinha declarado ou tinha tornado Abraão justo, ou reconhecido Abraão como um homem justo, por causa da sua obediência, ou seja, do facto de ele ser obediente na lei, naquilo que Deus lhe Não de recomendava. forma natural, mas quase como uma obrigação, não é? Ou pelo menos que eram essas obras que ele executava de forma perfeita, ou de acordo com a vontade de Deus, que foram a razão de ele ter sido um homem tão Garantido. abençoado. Por isso, quando nós falamos de coisas como Abraão ter abandonado a sua terra natal e a sua família, que foi a primeira grande ordem de Deus, ou ter aceitado a circuncisão para ele e para a sua família, ou o famoso exemplo, não é, de Gênesis 22, em que Abraão se dispõe a sacrificar o seu próprio filho. Portanto, a ideia seria, que estava na mente de muitas destas pessoas, mesmo entre os cristãos, é de que, porque Abraão foi obediente a estas várias ordens da parte de Deus, naturalmente que o que nos corresponde fazer é procurar praticar também um conjunto de obras que nos garantam, digamos, aceder a esse estatuto que Abraão tinha, e a circuncisão era precisamente um dos casos mais claros que estes cristãos de origem judaica colocavam como uma espécie de obrigação, porque se Abraão também o tinha feito, quanto mais nós não o devemos fazer. Mas Paulo, de alguma forma, opôs-se um pouco a isso, ou pelo menos tentou dar a volta a esse argumento, Sim, não é? completamente, não é? É por isso que nós encontramos o capítulo 3 de Gálatas é um bom exemplo de toda uma argumentação que Paulo vai desenvolver para não apenas contrariar esta ideia, mas mostrar-lhes que, na verdade, o problema estava na interpretação que eles faziam do que se passou na experiência de Abraão. E é por isso que Paulo vai recorrer várias vezes. Aqui no livro, na Epístola de Gálatas, nós encontramos 9 referências, precisamente, a Abraão, uma vez que Paulo queria usar este homem e a experiência que ele viveu como um exemplo perfeito de que foi pela fé, e é por isso que Paulo vai evidenciar não as obras de Abraão, mas a disposição para viver pela fé. Essa é realmente a grande linha de pensamento que Paulo vai explorar. Já agora, no fundo, se Abraão seguiu por esse caminho, e nós vemos que realmente isso aconteceu, nós podemos ver que ele teve fé em Deus
isso significa que a obediência de Abraão não foi um fundamento, digamos, da sua justificação. Exatamente. A ideia-chave é que Abraão não foi considerado um homem justo pelo facto de ter sido capaz de obedecer corretamente. Aliás, a fraqueza deste argumento, ela é facilmente expressa quando se lê a própria história de Abraão e se percebe que, apesar de ele ter sido obediente em muitas circunstâncias e ter sido fiel a esse chamado de Deus, não é menos verdade que Abraão foi um homem cheio de falhas e que em muitas ocasiões esteve longe de estar à altura do próprio legado que muitas vezes lhe é atribuído. É certo, por isso, que se há alguma coisa pode ser creditada a Abraão é o facto de que ele não foi considerado justo por ter sido perfeito na sua conduta, desde logo porque não o foi, esse é que é um ponto muito importante, não foi perfeito na sua conduta, revelou muitas falhas, mas o facto de ele ter-se, em momentos-chave da sua vida, ter-se mantido fiel a Deus e apesar das suas falhas, ele ter-se erguido das suas falhas e ter-se mantido num caminho de compromisso e de pacto, porque no fundo foi isso que Deus lhe propôs desde o princípio, viver num pacto, por isso Deus lhe fez promessas, e o que acontece é que a vida de obediência que Abraão foi demonstrando, nesses momentos-chave, como ainda há pouco me referia, por exemplo, ao dispor-se a entregar o seu filho, ele não o fez para conquistar o favor de Deus ou dizer assim, bom, vou ter que fazer isto para que Deus me considere justo, ele fê-lo antes como o resultado de uma experiência de fé que ele tinha em Deus. Portanto, Abraão... Significa que ele fez essas coisas porque já estava justificado, digamos assim? É precisamente por se sentir um homem justificado, no sentido em que a sua fé em Deus era o fundamento da sua experiência e, portanto, isso levava-o a viver numa dinâmica, ou se quisermos, numa relação de compromisso com Deus. Portanto, nós podemos dizer, talvez em espécie de resumo, a ideia de que a justificação, o facto de alguém estar justificado, sentir-se justificado por Deus, é que conduz à obediência. Não é o inverso. Não é o facto de eu obedecer ou procurar ser perfeito em todos os meus caminhos, que isso me vai creditar diante de Deus alguma coisa que Deus vai dizer, bom, finalmente esta pessoa atingiu a norma. Eu estou muito mais perto de atingir a norma quando eu reconheço pela fé aquilo que, neste caso, como cristãos, aquilo que Cristo fez por nós, e então a obediência torna-se uma resposta, torna-se um compromisso de vida, porque eu exerço fé na certeza de que Cristo fez tudo o que eu precisava de fazer. Ora, é por isso que em Abraão encontramos aqui uma espécie de proto-evangelho, porque precisamente não foi pela perfeição da sua conduta que ele foi considerado este grande homem que alcançou misericórdia e justiça, foi, na verdade, o facto de ele ter agido pela fé. Por isso é que o apóstolo afirma que ele creu em Deus e foi com base nessa fé profunda em Deus que a justiça lhe foi imputada. Caso contrário, o apóstolo teria que dizer, e Deus teria que ter inspirado o apóstolo para dizer, Abraão obedeceu perfeitamente em todos os momentos da sua vida e isso foi-lhe imputado como justiça, ou por isso é que ele foi considerado justo. Ou seja, para finalizarmos este apontamento no aprendo fazendo, podíamos partir deste princípio, a justificação conduz sempre à obediência, mas não o inverso. Exatamente, e a partir desse princípio, nós devemos, aliás, procurar aplicar esse princípio o mais possível à nossa vida. E como é que o podemos aplicar? Nós temos que, em primeiro lugar, olhar para a nossa vida e fazer uma análise. Claro, uma análise dos nossos comportamentos, uma análise da nossa postura, das nossas atitudes, e devemos verificar se nós estamos a procurar elevar as normas e os padrões com o objetivo de conquistar alguma coisa, ou se, na verdade, estamos a procurar aproximar-nos de Deus pela fé que temos em Jesus Cristo e se isso está a ter efeitos na nossa vida. Então, nós precisamos de reconhecer que a fé em Cristo é a base, mas que ela produz efeitos e obediência.
É com estas palavras, vá lá, de remate final a este episódio da Escola Bíblica que terminamos mais um episódio, mais um programa, não esquecendo, porém, que poderá estar sempre connosco. Se quiser seguir-se na hora indicada, já sabe, passe pelo Hope Channel Portugal, está lá a oportunidade de você poder acompanhar praticamente em direto aquilo que é feito aqui. Por outro lado, também, se quiser ouvir na Rádio RCS, poderá fazê-lo, ou então nas redes sociais, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, você poderá acompanhar a Escola Bíblica. Está tudo dito por hoje, nós voltamos amanhã.